Oi, pessoal, meu nome é Sérgio Com, eu sou editor da Perspectiva de São Paulo. Estamos aqui para um bate-papo animado com o professor Matheus Gatto, que escreveu O Massacre dos Libertos. É sobre esse livro que nós vamos falar hoje aqui. Além do professor Matheus, está aqui comigo o Sérgio Eduardo, que trabalha na editora Perspectiva, que também é sociólogo. Vamos então para a nossa entrevista. Serginho, primeiro, tudo bem? Ativa seu som. Tudo bem? Bom dia, muito legal encontrar vocês. Matheus, bom dia. Sérgio, bom dia. Opa, bom dia a todos. Um prazer enorme encontrar vocês e poder debater esse livro. Então, Matheus, vamos começar então pelo começo. Da onde vem o Massacre dos Libertos? Como você descobriu esse episódio, ou por que achou que esse episódio merecia um estudo em particular? Uma das coisas mais interessantes do processo da pesquisa, de como eu encontrei esse episódio e comecei a pesquisá-lo mais aprofundadamente nos últimos anos, é que eu encontrei esse episódio num romance. Então primeira vez que eu tomei em contato com essa história foi lendo um romance escrito por um autor negro maranhense chamado Astolfo Marques, que nasceu ali em 1876 e morreu em 1918. Quando eu li a primeira vez, eu falei assim, é mentira. Não aconteceu, porque se tivesse acontecido uma coisa de tamanho vulto, já teriam havido estudos sobre o assunto, né? Então, eu imaginei, um protesto dessa natureza, né, um protesto de negros contra a proclamação da República, eu imaginei isso suscitaria necessariamente pesquisas. E a primeira vez que eu vi esses fatos narrados, eu falei, é parte da ficção, é parte do romance que esse cara está construindo sobre aquele processo. Mas depois, quando eu fui lendo livros de história da República, sobretudo de história da República ali no norte agrário brasileiro, ali no Maranhão, eu fui ver que, sim, o fenômeno era conhecido, só que havia uma diferença do modo como ele era narrado. Então, se dedicava sempre 3 ou 4 linhas para dizer assim, olha, e no Maranhão teve uma confusão envolvendo ex-escravos, e no Maranhão teve uma confusão envolvendo alguns libertos. Então, a grande diferença era que no romance desse autor negro, o Massacre dos Libertos, o Massacre de 17 de novembro, era um acontecimento histórico de fato. E na própria narrativa historiográfica, isso não tinha a menor relevância. Depois eu fui ler um outro romance chamado Os Tambores de São Luís, que é um romance do Josué Monteiro, e de novo aparecia o evento do Massacre do 17 de novembro como uma coisa muito importante. Daí eu notei que havia então aí toda uma luta simbólica que envolvia, de um lado, a narrativa que escritores contaram, ou seja, para os ficcionistas que se depararam com o tema, o evento era um evento forte e relevante, e, estranhamente, para os historiadores, não. Para os historiadores que conheciam aqueles fatos. Porque os historiadores, quando se reportavam ao evento do 17 de novembro, aquele protesto de negros contra a República, falaram, olha, e teve lá um protesto sem maior gravidade, por causa de uma ideia boba de que a República queria reescravizar os negros. Então, a primeira vez com que eu tomei contato com esse episódio, eu tive que lidar um pouco com isso que desequilibra o pesquisador, porque os profissionais da realidade meio que de uma certa maneira silenciando ou negando aquele episódio, e do outros ficcionistas dizendo, olha, aquilo é importante. E eu comecei a construir o meu problema de pesquisa acreditando nos literatos. Então essa é a primeira coisa que até do ponto de vista profissional, para o sociólogo, até mesmo uma coisa, eu comecei a investigar acreditando na narrativa ficcional que havia sobre aquele episódio. E, de fato, quando eu fui tomar em conta, fui ler os jornais da época, procurei manuscritos que descreviam o episódio,
um dos manuscritos mais importantes é realizado por um militar, que é o capitão milanês, que vê o protesto ao longo de todo aquele dia. E aí eu fui ver que, de fato, o evento, o massacre do 17 de novembro, ele tinha uma proporção muito maior e era muito mais significativo do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico, do que a gente conseguia apreender lendo os historiadores que conheciam o episódio. Que interessante, né? Olha que me passa pela cabeça a ideia da importância da arte, né? Da importância da ação criativa como forma de recuperar elementos da história que estão jogados meio de lado, que são desprezados e não são desprezíveis de fato, né? Conta um pouquinho para a gente, rapidamente, o que é o episódio do Massacre dos Libertos e depois você comenta essa questão da arte. Bom, então, o que aconteceu, assim, falando de um modo bem claro, o que aconteceu foi o seguinte: você tem a proclamação da República no Rio de Janeiro e a notícia começa a se espalhar pelo país. Só que a gente está pensando numa notícia que está se espalhando em 1889, ou seja, ela tem um tempo muito diferente de chegada nos lugares. Então na noite do dia 15 para o dia 16, começaram a surgir a notícia, o telégrafo começou a indicar que, olha, aconteceu uma coisa no Rio de Janeiro e foi proclamada a República lá. No dia 16 de novembro, que é o dia seguinte, é muito interessante comparando com os tempos de hoje, né, com a velocidade da informação que a gente tem hoje, apenas um jornal noticiou que a República havia sido proclamada. E foi apenas o jornal republicano que noticiou o que tinha acontecido. Nenhum outro jornal noticiou, nenhum outro político se pronunciou publicamente sobre o assunto. Então se gerou um ambiente muito propício a rumores. O que está acontecendo propriamente no país? Se gerou uma situação em que as pessoas não tinham efetivamente o controle do que estava acontecendo. E aí começou a espalhar um boato, né, que é muito interessante o papel do rumor, o boato de que não só a República foi proclamada, mas de que a República foi proclamada e a abolição poderia ser revogada. E isso deu um ensejo para que no dia 17 de novembro, que é o dia posterior, e as autoridades ainda não haviam se manifestado sobre isso, a República no Maranhão só foi proclamada oficialmente no dia 18, então o massacre ocorre ainda um pouco antes da República ser proclamada no Estado. Então, no dia 17, você tem, ao longo de todo o dia, essa movimentação, essa articulação desse grande meeting ali no Largo do Carmo, que era onde estava concentrado, onde havia o pelourinho da cidade. Então, é muito interessante que as pessoas que organizaram, que foram para as ruas, elas foram exatamente para onde havia o pelourinho da cidade e para onde também havia saído, quando da abolição, as passeatas de comemoração pela liberdade, as passeatas de comemoração pelo 13 de maio. E passaram o dia todo ali naquela região do Largo do Carmo, rodando a região central da cidade. No livro, há todo um esforço que eu fiz de tentar mapear o protesto. Eu tenho um mapa da movimentação dessa população. E, por fim, no cair da tarde, eles tentam invadir e depredar o jornal republicano. E uma tropa de linha estava lá enviada pelo Exército, atirou contra os manifestantes. Então, em números oficiais, que são sempre redondos e curtos, você teria tido ali 4 mortos e vários feridos, né? Então, os dados que eu coletei para o livro são os dados da Santa Casa, que são dados limitados porque só consegue capturar as pessoas que foram ao hospital. Muita gente ferida, ou mesmo muita gente morta, pode não ter dado entrada exatamente no hospital. Daí que o massacre pode ter uma proporção maior desse ponto de vista, né? Então foi isso que
que ocorreu. E quanto ao que a gente estava conversando antes, que eu fiquei até provocado a falar, quer dizer, é muito interessante analisar as narrativas construídas por intelectuais negros aí na Primeira República, porque muitos fatos que não são importantes do ponto de vista da narrativa oficial da história brasileira são importantes naqueles contos, naqueles romances e naquela outra narrativa. Quer dizer, a gente concorda muito com você, Sérgio, nesse ponto. Quer dizer, a importância da arte de recuperar e a importância da arte feita por pessoas que estão vendo a formação ali do Brasil moderno de outra posição, conectado com as angústias dos 13 de maio, das pessoas libertadas, dos libertos, né? Conectado com as angústias ali de qual é o lugar, efetivamente, da população negra no pós-abolição, na República, né?